quero que você abra a sua Bíblia, mas também pode acompanhar no telão. Estamos na nossa leitura, né? Nós ainda não terminamos. Alguém perguntou, já acabou a leitura? Não, estamos ainda em 1 Reis. A jornada é longa, né? Ainda há chão para a gente caminhar, certo? Então, vez por outra, a gente acaba não colocando a leitura aqui, mas a leitura continua, certo? E nós vamos ler, queridos, 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19. Vamos ler do verso 1 ao 3. Do 1 ao 3. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo. Vamos orar. Pai Santo, nesta manhã maravilhosa, que o Senhor nos abençoa de aqui estarmos na Tua presença e também na comunhão da Tua igreja, nós queremos rogar ao Teu Santo Espírito que nos ilumine nesta manhã, que prepare nossas mentes e os nossos corações para que a Tua palavra possa, ó Deus, nos alimentar, nos ensinar, nos corrigir, para que homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, para que todos sejamos aptos e plenamente habilitados para toda boa obra. Nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou fazer aqui uma pergunta, mas eu já sei a resposta. A pergunta é a seguinte, Darão. Você já ficou desanimado em algum momento da sua vida? Acho que só Ada ainda não ficou desanimada. Eu acho que já, né? Acho que já faz parte do ser humano, não é verdade? E a gente aprende a lidar com o desânimo desde cedo. E a gente sabe que várias são as causas desse desânimo. Mas aí a gente começa a crescer, começa a entrar na adolescência, e aí o desânimo começa a tomar outras dimensões. E a gente começa até a tentar a desistir de diversas coisas. Desistir de estudar, desistir de trabalhar, desistir de servir em algum ministério, desistir de tantas coisas, eventualmente até de uma coisa muito maior, que é da própria vida. E esse desânimo, queridos, que nos acomete, nós somos acometidos por esse desânimo porque nós somos humanos. Se você se sentiu desanimado alguma vez na sua vida, ou se agora você está passando por esse desânimo, você não está sozinho. Tanto do ponto de vista da igreja, porque nós passamos por isso, mas também porque nós estamos em uma excelente companhia. Nós estamos na companhia, queridos, do maior profeta do Antigo Testamento. Nada mais, nada menos do que o profeta Elias. O homem que sequer enfrentou a morte e, ironicamente, pediu a própria morte. Mas o homem que não entendeu o que é morrer. Um homem tão importante que no Monte da Transfiguração apareceu diante de Jesus para confortar Jesus no Getsêmani. Apareceu Moisés e apareceu Elias, representante da lei
e o representante dos profetas. Esse homem, meus irmãos, que fez tantos milagres, que fez com que esse movimento profético na época de Elias foi o auge. Depois de Elias e Eliseu, profeta que vai fazer milagres, vai ser só na época do Novo Testamento, com o próprio Jesus, porque nem João Batista fez milagres. Então, o movimento profético em Israel, em Judá, na época de Elias e Eliseu, foi um movimento cheio de sinais e maravilhas. A vida final de Elias foi dramática. Caminhando com Eliseu, primeiro ele chega no Rio Jordão, bate a capa, para que nadar? Eu quero passar caminhando. Aí bate a capa, aí o rio se divide em dois e ele passa caminhando pelo Rio Jordão. Nadar cansa muito, né? Caminhar é melhor. Depois ele passar no Rio Jordão, vem uma carruagem de fogo, comandada por cavalos de fogo, vindo do céu. Normal, natural, coisa simples. E então passa por Elias e Eliseu e divide os dois. Super tranquilo, nada estranho. Depois um redemoinho leva Elias para o céu. De boa, tudo tranquilo. Esse é Elias. Mas, meus irmãos, Tiago vai dizer que Elias era um homem humano como nós, sujeito às mesmas inclinações. Por isso que Elias ficou desanimado. E por que, meus irmãos, Elias ficou desanimado? Precisamos compreender o contexto. Nós estamos lendo aqui 1 Reis 19. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis 18, você vai ver o acontecimento anterior, em que Elias chamou os profetas de Baal e disse: olha, Acabe, vamos acabar com esse negócio? Chame os seus 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, e vamos lá para o monte do Senhor. Vamos lá no monte e nós vamos ver quem é Deus. Se o Senhor for Deus, será. Se Baal for Deus, será. E Acabe então atendeu. Lembre-se que Acabe, ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei sidônio, chamado Etibaal. Então foi justamente Etibaal, o rei dos sidônios, pai de Jezabel, que começou a inculcar o culto a Baal em toda aquela região. E Acabe, ao casar-se com Jezabel, começou a colocar o culto a Baal em Israel. E então, naquele fato fatídico que os irmãos já conhecem, Elias manda pegar 2 novilhos e diz: olha, comecem vocês, já que vocês são tantos, comecem. Então eles vão, fazem aquele sacrifício, matam aquele novilho, colocam no altar, e Elias agora diz: olha, vamos fazer o seguinte, vocês fazem esse sacrifício aqui, eu faço o meu, o Deus que mandar o fogo é o Deus verdadeiro. Aí o povo disse: beleza, a gente quer isso. E então os profetas de Baal começaram a orar e a fazer sinais estáticos. Os irmãos não pensem que esses sinais estáticos vêm de hoje. Depois ficava lá rodando. Isso é mais antigo que andar para trás. E o povo começou a ficar fazendo isso, sinais estáticos, e bocejando, e não sei o quê, e em transe, e arrodeando o altar, e nada de fogo chegar. E então Elias começa a tirar onda. Diz: aí, orem mais alto, porque ele pode estar meditando, pode estar orando, pode estar viajando, pode estar dormindo. Façam isso mais alto, porque ele precisa ser acordado. E o povo começou, os profetas começaram a se autoflagelar, segundo o costume deles, a palavra de Deus. Nada aconteceu. Elias então manda pegar o holocausto, o sacrifício, o novilho, diz: ó, encharque agora de água. Primeiro ele reconstrói um altar que tinha sido quebrado, coloca o animal ali em pedaços, manda encharcar uma vez, manda encharcar a segunda vez, manda encharcar uma terceira vez. Diz: agora saibam que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. Orou. E, meus irmãos, o fogo foi tão grande, que até lambeu a terra que estava o altar. Lambeu a água, tocou fogo no altar, tocou fogo nos tijolos, tocou fogo no novilho, tocou fogo na água, tocou fogo em tudo. E disse:
agora pega esses profetas de Baal, vamos sacrificá-los também. E matou ali os 450 profetas de Baal e disse: Acabe, volte para casa. Porque o próprio Elias tinha dito para Acabe que não voltaria a chover até que ele dissesse. Esse é Elias. Elias orou e não choveu. Passados 3 anos, que é esse episódio, Elias disse: Acabe, volte para casa, porque vai chover, para que você não pegue um toró até lá, porque as carruagens eram abertas. Então, volte para casa. E Elias, meus irmãos, diz o texto bíblico que pega a sua capa, coloca o cinto, aperta, o poder de Deus vem sobre Elias, e ele começa a correr igual a The Flash. Alguns mais jovens sabem do Flash. Não é, Otávio? E aí começa a correr igual a The Flash. Sobrenatural, tudo sobrenatural na vida de Elias, meus irmãos. Ele começa a correr na frente da carruagem. A carruagem real, meus irmãos, era uma carruagem com cavalos bons, vários cavalos, cavalos de guerra. E Elias corre na frente dos cavalos. E aí eu fico imaginando a cena, Acabe aqui, Elias correndo, até chegar em Jezreel, e aquilo tudo não cai na ficha de Acabe. Não cai na ficha de que Deus é o Deus verdadeiro. Porque a gente sabe, meus irmãos, que só sinais, sem a fé, não é suficiente para você crer em Deus. O próprio Jesus Cristo vai demonstrar isso quando ele veio aqui ao mundo. E então, quando Acabe chega, o que é que ele faz? Foi contar à esposa. Chega lá e disse: olha, Jezabel, não sabe as últimas. Menina, Elias matou os 450 profetas. E então, nós temos aí o versículo 1. Coloca aí o versículo 1, por gentileza. Acabe conta a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, diz o verso 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes: que os deuses me castiguem. Mas espera ainda, Elias acabou de provar que não existe deuses. Elias acabou de mostrar que deuses são falsos. Mas ela continua dizendo que os deuses me castiguem. Aí está com D maiúsculo, porque o texto está todo em caixa alta. Mas é D minúsculo. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com você o que você fez com eles. E isso, meus irmãos, causou em Elias um distúrbio emocional tão grande, que no verso 3 vai dizer que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O desânimo, meus irmãos, sobreveio sobre Elias. O homem que fez tamanhas façanhas teve medo de uma mulher. Essa mulher devia ser braba. Jezabel, devia ser uma mulher braba. Né? E ele teve medo dessa mulher. E ele fugiu. Meus irmãos, quais foram as causas do desânimo de Elias? Por que ele teve esse desânimo? Como é que nós podemos aprender com o profeta para a gente superar os nossos próprios desânimos? Primeiro, meus irmãos, quando Elias ouviu esta mensagem, quando Elias fez tudo o que ele fez, você imagina ter feito tudo aquilo, ter feito todos aqueles sinais, ter feito orado, descido fogo do céu, depois ele sobe para o Monte Carmelo, ele ora 7 vezes, para voltar a chover. Na primeira vez Eliseu diz: olha, não tem nada. Aí, ora, volta lá, Eliseu, não tem nada. Na 7ª vez Eliseu diz: olha, eu vejo uma pequena nuvem, no tamanho da mão do homem, e esse é o sinal. Estou cantando a música, que a terra vai chover, né? Aí ele volta, aí Elias diz: fechou. O sentimento, meus irmãos, de Elias, sabe qual foi agora? Ele se sentiu fracassado. Ele, meus irmãos, diz o verso 4, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de uma, pode colocar, verso 4, chegou ao pé de uma giesta é um arbusto, no deserto, que dependendo do tamanho, pode ficar um pouco maior, e você pode encontrar um abrigo, não é uma mangueira, sabe, não é uma jaqueira, é um negócio meia boca. Mas aí foi o que ele encontrou, ele sentou debaixo dessa giesta aí, e orou pedindo a morte, e disse: já tive o bastante.
Meus irmãos, apesar da vitória contra os falsos profetas, Elias, ele teve um senso de fracasso como nunca teve na sua vida. Sabe qual é a ideia? Alguns líderes passam por esse mesmo sentimento, pastor Neto. Sabe aquela ideia de você dizer, olha, é escola dominical, é escola de férias, é planejamento, é culto de manhã, é culto de noite, é culto de oração, é organização missionária, é não sei o quê, é isso, é aquilo, aí depois você vê a pessoa indo por outro caminho. Aí depois você vê um membro, um irmão, adorando outros deuses, não no sentido clássico do termo, mas assim, se enfraquecendo espiritualmente, não congregando mais. A sensação que dá, meus irmãos, sabe qual é? É de que a gente está trabalhando em vão. Esse é o sentimento de Elias. Eu estou trabalhando em vão. Que é isso? Eu acabei de fazer um negócio desse, agora a mulher quer me matar. Eu achei que depois disso, Acabe e Jezabel ia ser batizado. Eu achei que Acabe e Jezabel iam participar da classe de novos crentes. Aí depois de tudo isso, descer fogo do céu, aquele sinal maravilhoso, depois da chuva de 3 anos de seca, depois de eu orar, de fazer chover, ele foi, meus irmãos, a sensação de Elias era de tal confiança, que ele foi na frente de Acabe. Se ele não tivesse a expectativa, ele ia para o contrário. Mas ele foi na frente de Acabe para a cidade onde Acabe estava morando. Por quê? Porque ele achava que acabou. Provou-se que Baal é um falso Deus. Provou-se que Aserá nada é. Provou-se que Deus é o verdadeiro Deus de Israel. Acabou. Consegui conquistar a monarquia para Cristo, para o Deus de Israel. Mas ele não teve reconhecimento. Ele não teve, meus irmãos, o reconhecimento que ele achava, não da pessoa dele, mas ele não viu os frutos que ele gostaria de ver em Acabe e Jezabel. Ele se sentiu fracassado. E como Deus, meus irmãos, vai tratar o profeta? O profeta viaja, caminha, e lá no versos 12, 13, Deus vai se mostrar para o profeta. E vai acontecer uma sucessão de acontecimentos. Primeiro Deus vai dizer, olha, fica aí na caverna que eu vou aparecer a você. Aí primeiro Deus aparece de um forte vento. E esse vento é tão forte, meus irmãos, que separa montanhas. É um negócio totalmente fora, porque com Elias tudo é no superlativo. Não é um vento para dar um frio, é um vento de separar montanhas. Depois vem um terremoto. Deus não estava lá. Depois vem fogo, Deus não estava lá. E aí, meus irmãos, depois vem, olha o verso 12, coloca aí o verso 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E o 13 diz, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu, e ficou à entrada da caverna, e a voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Meus irmãos, Deus quis mostrar para Elias que ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Deus manifestou o poder sobre o vento, o ar, né, que simboliza o vento, fogo. Deus mudou a terra, Deus mudou os elementos, fogo, ar, vento, dizendo para Elias, meu querido, tudo está nas minhas mãos. Talvez você quisesse uma conversão, ou talvez você quisesse um juízo sobre a casa de Acabe, mas não é assim. E então Deus vem numa brisa suave para dizer, Elias, meu querido, não se esgote por conta dos resultados que você gostaria de receber e eles não vieram, porque eu sou o Deus sobre todas as coisas. Deus curou, meus irmãos, o sentimento de fracasso de Elias com um encontro cara a cara com o próprio Deus. Meus irmãos, a melhor forma
da gente enfrentar os nossos fracassos, é a gente ter um encontro com Jesus e relatar esse fracasso a Deus e sermos desnudados diante desse Deus maravilhoso. Só que esses fracassos, meus irmãos, eles podem nos desanimar de maneira muito grande. Por quê? Porque nós começamos a medir. Nós queremos medir as nossas vidas. Nós queremos medir nossas vidas com as dos outros. Nós queremos medir a nossa profissão com as dos outros. O nosso salário com os dos outros. Nós queremos medir a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens com os dos outros. Me falta isso, me falta aquilo. Nós queremos medir a nossa aparência e nós queremos começar a comparar. A gente quer que as coisas sejam como nós queremos, mas não vai ser assim. Elias queria uma conversão na corte de Israel, mas não foi assim. E o que você quer na sua vida? Se você começar a se comparar com os outros, você vai se sentir fracassado. Olha, eu sou um fracassado. Por que você é um fracassado? Porque olha, eu já estou nessa idade e não casei ainda. Porque eu tenho tanto tempo de trabalho, ainda não possuo isso, não possuo aquilo. Porque eu moro de aluguel há tantos anos, eu ainda não consegui a minha casa própria, eu sou um fracassado. Se você for por essa linha, você vai ficar desanimado. Você vai ficar desanimado, querido. Mas nós precisamos compreender que Deus chama a gente e diz: meu filho, o que é que você está fazendo? Onde você está? Senhor, eu estou me escondendo. Eu estou me escondendo porque eu queria que minha vida fosse desse jeito, mas ela não é. E isso pode lhe trazer um fracasso grande. Mas, meus irmãos, precisamos compreender que a nossa vida está exatamente como Deus que move pelo vento, pelo fogo, o Deus que faz fogo descer, que faz chuva vir. A nossa vida está como deveria estar. O Deus Todo-Poderoso, Ele detém o poder sobre as nossas vidas. Agora, não se compare. Não se compare com ninguém. Porque essa comparação vai lhe deixar desanimado, frustrado, caído. E você não vai ter forças para continuar. O desânimo pode lhe abater, como abateu também do profeta Elias. Mas também, meus irmãos, Elias, além desse sentimento de fracasso, Elias se sentiu só. Olha o verso 10. Coloca aí o verso 10, por gentileza. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele respondendo ao Senhor: Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Meus irmãos, 2 vezes ouvimos a expressão de Elias: sou o único que sobrei. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se sente só, mas nós não estamos só. Nós achamos que estamos só, mas nós não estamos só. É exatamente nesse momento que Satanás nos derruba. Paulo teve a mesma experiência no fim da sua vida. Ele vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Mas isso não é a realidade. Meus irmãos, o sentimento de estar só, ele é muito usado pelo inimigo para nos derrubar, para nos deixar cabisbaixo, para nos deixar desanimado. Mas como foi que Deus tratou o profeta? Deus vai dizer no verso 15, olha, volte pelo caminho. Olha o verso 15, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, diz o verso 16. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, diz o verso 18, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal
e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus, meus irmãos, tratou a solidão do profeta, deixando claro que ele não estava sozinho. Havia 7.000 em Israel que ele podia contar. 7.000 aqui é uma cifra redonda. Não é 7.000 mesmo, não. Dizendo, olha, existe um remanescente fiel lá em Israel. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Elias, você não está só. Você só não está sabendo olhar para o lado. Você precisa aprender a olhar para os lados e ver as pessoas que você pode contar. Volta então, Elias. Ele vai dizer, olha, volta pelo caminho que você veio. É interessante que quando Elias começa a fugir, Deus não impede a fuga dele. Porque Deus não queria livrar Elias do deserto. Queria livrar no deserto. Era preciso que Elias passasse por essa experiência de caminhar 40 dias e 40 noites, de ficar totalmente desesperançoso, e Deus depois dizer, olha, volte por onde você veio. Senhor, por que você não fez lá atrás? Não, porque era preciso você passar para você aprender. Volte por onde você veio. Então Deus, meus irmãos, restaura o ministério de Elias, porque ele tinha que voltar para ungir inclusive reis que não eram de Israel, mostrando a sua soberania. Mas Deus diz, olha, eu estou com 7.000 lá que não se dobraram a Baal, nem o beijaram. Meus irmãos, então, Deus vai restaurar o profeta como? Restaurando o seu ministério, dizendo que ele tem pessoas com quem ele pode contar. Isso nos faz, meus irmãos, imaginar o seguinte. Santo Agostinho, certa vez ele vai dizer o seguinte, o homem que se isola, busca seu próprio desejo e se insurge contra a verdadeira sabedoria. John Wesley vai dizer, o isolamento leva à estagnação espiritual e prejudica a nossa relação com Deus e com os outros. Devemos buscar a comunhão com os irmãos para crescer em virtude e amor. Quantos estão, meus irmãos, se sentindo só, estagnados, desanimados e com várias pessoas que estavam ali à disposição para ajudá-los? Já pararam para pensar nisso? Meus irmãos, tem pessoas que se a gente se aproximasse delas, elas seriam para nós refrigério. Mas quando a gente se isola, a gente não observa os 7.000 que o Senhor separou ao nosso redor. Deus também vai restaurar o ministério de Elias. Porque quando nós estamos trabalhando para o Senhor, nós também renovamos as nossas forças. Quantas pessoas, meus irmãos, estão desanimadas, mas que encontram na obra do Senhor ânimo para continuar. Na live de terça-feira, quarta-feira agora, foi uma live muito boa, você deve, meus irmãos, ouvir essa live, assistir essa live, foi com o pastor Zé Marcos de Recife, falando sobre igrejas e projetos sociais. Quem não assistiu, assista. E eu comentando lá na live, que eu visitei a igreja lá em Recife, depois do fim da convenção Batista Brasileira, fui eu e Carlinha, mais a tia de Carlinha, que mora lá no Recife, e mais as primas de Carlinha. E lá na igreja, conversando lá com algumas pessoas, quando terminou o culto, eu contei essa história na live, a gente encontrou uma senhora, 80 anos de idade, enfrentando câncer. E ela me disse que naquela época, em janeiro, a convenção, ela já estava terminando o tratamento e o médico já estava liberando ela e ela já estava com grande expectativa de voltar a servir ao Senhor. Detalhe, ela não era, meus irmãos, não estava em cargos, como a gente olha, cargos que estão em destaque. Professor de escola dominical, pastor, não sei o quê, músico, nada disso. Porque no Senhor não existe cargo de destaque. No Senhor existe a gente servir a Ele, com temor, com alegria, com disposição. Sabe qual era o cargo dela? Ela ajudava na cozinha.
Aí eu disse, que legal, minha irmã. A senhora gosta de fazer comida? Ela, não. Eu gosto de servir na cozinha, lavando os pratos. Meus irmãos, aquela mulher serve no porão do porão. Né? É o ministério que é mais difícil de encontrar vocacionados. Ela só lava os pratos e as panelas. E aquela mulher estava com ardente expectativa de voltar. Sabe o que é, meus queridos? Servir ao Senhor renova as nossas forças. Renova. Às vezes seu desânimo, está desanimado? Vem para o povo. Vem para a gente. Deus disse, Elias, volta para o caminho que você veio. 40 dias e 40 noites. Volta por onde você veio. Vá para o meio do povo. Um já outro, um já acolá. Vá para o meio da galera. Porque foi isso que Deus, meus irmãos, colocou. Queridos, a gente às vezes gosta de espiritualizar as coisas de Deus. Mas o próprio Deus, que é o espiritual, tornou essas coisas materiais. Deus trata a nossa solidão, Deus trata o nosso desânimo de algumas formas práticas. Uma delas, a primeira é, não crie falsas expectativas sobre você mesmo. Não compare sua vida com as dos outros. Não observe você achando que você deveria estar de tal e tal maneira. Não, agradeça ao Senhor com o que você tem. Segundo, vá para o meio do povo. Observe os 7.000 de Israel. Pessoas com que você pode contar. Está triste, chame alguém. Sirva ao Senhor. Não pode, meus irmãos, a gente ficar em um esquema que vai ser agora o próximo. Sabe, em um estilo de vida que esgota nossas vidas. Porque em terceiro, meus irmãos, em último lugar, Elias estava exausto. Olha o verso 5. Coloca o verso 5. Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. Meus irmãos, foi um dia difícil para Elias. Elias estava esgotado, física, espiritual e emocionalmente. Ele dormiu, meus irmãos têm que entender aqui a situação. Ele dormiu no deserto, no chão, debaixo de um arbusto. Caiu no sono, puf. O homem estava esgotado. Não precisava tomar Rivotril de jeito nenhum. Foi chegando e caindo. E aí, meus irmãos, se fosse hoje, provavelmente Elias seria diagnosticado com síndrome de burnout. Alguém pode dizer, opa, como é Elias, muito obrigado, né? Nome bonito, retado, né? Mas, olha, eu estou com síndrome de burnout, parabéns. Síndrome de burnout, parabéns, né? Sucesso para você. Meus irmãos, síndrome de burnout, segundo o Ministério da Saúde, é conhecida também como síndrome do esgotamento. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Essa síndrome é comum, estou lendo o Ministério da Saúde, essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, dentre outros. Acrescentaríamos, profetas. E profetas do Antigo Testamento. Meus irmãos, profetas, era intenso. R$1 você não encontrava no bolso de Elias. Meus irmãos, esse povo era excêntrico, vivia no deserto, nas montanhas. Era desprovido de tudo que os irmãos pensam. Esse povo, meus irmãos, dormia no chão. Sabe? E era só pancada. Elias exerceu um profetismo de juízo.
Elias era um profeta de juízo. Ele dizia: olha, vocês estão fazendo errado. Pá! Só recebia pancada. Nenhum rei chamava Elias para ir para o palácio. Vem cá, Elias, vem cá, para a gente comer um pão com goiabada. Não tinha, meus irmãos, isso. Ninguém chamava Elias para nada. Era só querendo prender, querendo matar, querendo expulsar. E era essa a vida do profeta. Meus irmãos, não subestime o esgotamento físico. Queridos, nós somos corpo, alma e espírito. Você, pastor, alma e espírito é a mesma coisa, não importa. Mas nós somos emoção, nós somos físico, nós somos espírito. E essas três coisas andam em comum. Quando você tem uma enxaqueca daquelas, você pensa nas belezas da Nova Jerusalém? Eu estou contemplando agora as belezas do Senhor na Nova Jerusalém. Não, você está com enxaqueca, você está aloprado. Porque corpo e espírito e alma interagem. O esgotamento físico, inevitavelmente, meus irmãos, refletirá no nosso emocional, que refletirá no nosso espiritual. Você ficará rabugento, você ficará, uma pessoa, áspera. Você ficará querendo ficar sozinho, você vai chorar sem nada, você vai começar a querer ficar isolado. Tudo isso vai se aprimorando a ponto de chegar a uma coisa maior. Como Deus tratou o profeta. Isso é que é interessante. Olha o verso 6. Elias olhou ao redor e Deus mandou um anjo. Elias estava, meus irmãos, sem nada. Deus mandou um anjo. E quando Elias olhou, tem um pão na chapa. Pão na chapa. E água. Pão com água. Se você estiver desanimado, meu irmão, coma pão com água. A barriga vai inchar, mas o seu emocional ficará maravilhado. Você vai louvar a Deus e dizer: agora eu posso caminhar 40 dias e 40 noites sem problema nenhum. Meus irmãos, brincadeiras à parte, Deus vai tratar Elias, dizendo: Elias, sou eu que lhe sustento, meu querido. Pare com essa correria, pare com essa preocupação com o que você há de comer e beber. Cristo vai dizer: observa os pássaros. Meus irmãos, Elias, pouco tempo antes, sabe quem deu de comer a Elias? Corvo. Com pão e carne. Já foi uma vacas gordas, né? Corvo trazia pão e carne. Eu fico imaginando que tipo de carne era esse que corvo trazia, Mari. Não era filé mignon, não, meus irmãos. Eu acho que era uma gosmazinha que cabia no bico dele. Trazia. Elias fazia um melado lá e passava como manteiga no pão. Foi um jeito que Deus é profeta, é complexo, né? Mas Deus está dizendo agora para Elias: Elias, meu querido, eu cuido de você, durma e coma. Meus irmãos, Deus tratou o profeta com uma boa noite de sono e uma boa refeição, dentro dos parâmetros do profeta. Você tem que parar, meu irmão. Você tem que parar. Você não é uma máquina. Nós precisamos compreender que temos que ter tempo para todas as coisas. Aqui a gente estava com a juventude, não foi, Neto? Conversando com o pastor Neto. Olha, tem vôlei não sei o quê, para não sei o quê, parará. Eu digo: cuidado. Vocês têm que ter tempo para parar. Se for ministério, porque servir a Deus é bom, não é bom? Restaura, glória a Deus. Mas se você passar da conta, vai ter esgotamento emocional, físico e espiritual. Tudo é na dosagem correta, meus irmãos. Por isso que quando todo mundo trabalha, a gente consegue ter esse equilíbrio. Dia de domingo, crente trabalhando dia de domingo,
Meu irmão, que sabedoria é essa, querido? O próprio Deus vai dizer que você não pode fazer isso. Quando a gente trabalha num dia domingo, a gente está dizendo que é mais sábio que Deus. Se você trabalha por uma questão de escala, você tem uma folga. Não tem uma folga? Não é isso? Então, nessa folga, folgue. Nessa folga, folgue. Vá caminhar na praia, vá contar ostra. Eu vou contar quantas ostras tem, da Coroa do Meio até lá. Como é aquela praia lá que fica lá no topo lá no finalzinho do Mosqueiro? Pontal? Hã? Até lá, vou contar no meu de ostra, até lá. Vai caminhar, meu irmão, vai olhar os passarinhos, sabe? Vai falar com as plantas. Se ela falar com você, você fala comigo depois. Mas falar com a planta você pode. O que não pode é ela falar com você, né? Mas tem que parar, meu irmão, minha irmã. Tem que ter tempo para essas coisas. Nós somos seres holísticos, plurais nesse sentido. Então Deus disse, olha, durma aí. O que você precisa, primeiro, para eu tratar de você, para eu tratar o espiritual de você, Elias, você tem que dormir. Porque você não tem como aconselhar alguém que está com fome e com sono. Só, não, faça o seguinte, durma, coma, depois eu falo com você. Coma e durma. E ele comeu e dormiu. E outra, não espere banquete, porque para o profeta foi pão e água. Pão e água, então se você tem já um pão com um cafezinho, com leite, já dê graças a Deus, não é verdade? Então, meus irmãos, muitas vezes a cura pelo nosso desânimo começa com a gente freando o nosso estilo de vida avassalador. E aí nós precisamos, meus irmãos, já indo para o fim, compreendermos isso de maneira bíblica. A Bíblia nos ensina essas coisas. Eu tenho que ter no mínimo 7 horas por noite. Você tem isso? Você consegue dormir 7 horas por noite? Tem gente que se dá bem, né, Alex? Com 5, 6 horas, alguns assim. Você deve se conhecer. Mas a pessoa fala, não, pastor, eu durmo 4 horas e fico bem, cochilando na frente de você. Você, rapaz, tem algo de errado aí. Então, nós temos que ter tempo para dormir. Nós temos que ter tempo, meus irmãos, para a nossa família. Isso é uma coisa bíblica. Quem é casado, tempo com a sua esposa. Tempo para a família, para os filhos. Quando foi a última vez que você assistiu um filme em família? Comprou um pipocão. Vamos assistir hoje, né? Aí vai assistir lá com um filme, né? Qualquer filme. Procurando Nemo. Super Mario Brothers. E tem filme agora? Olha aí, Magdson. Isso aí é uma indireta pesada. Aí foi uma flecha direto no rim. Já assistiu? Então está cumprido. Tá vendo? Mas, meus irmãos, isso tem que ter tempo para essas coisas. Pastor, eu não consigo ir para o cinema hoje. Mas não vá à sessão da tarde. De volta à Lagoa Azul. Que seja. Seja. Mas é dar um break, é parar, é estar juntos, meus irmãos. E isso tudo para a gente entender que como corpo, eu preciso parar. Senão, meu emocional e o meu espiritual serão afetados. Examine-se cada um a si mesmo. Será que eu estou desanimado? Não é por conta desse meu estilo de vida acelerado? Pare e pense. Será que eu não estou desanimado? É porque eu estou olhando para as pessoas e me comparando com elas? Será que eu não estou desanimado? É porque eu olho para a minha vida e eu observo como os outros estão, e eu queria estar como eles estão, como Elias queria, a mudança na corte. Será que eu estou
com esse esgotamento, com esse desânimo, porque eu estou me isolando dos outros. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe e que a gente possa aprender com o profeta e entendermos que são várias as causas do desânimo, mas eu penso que tanto à luz do profeta como hoje em dia em geral, essas três áreas são três áreas que precisamos ficar bem atentos, e eu vou repetir resumidamente. Primeiro, a gente buscar ter uma vida diferente da que temos, mediante comparações. Isso vai lhe desanimar. Isso vai lhe desanimar. Segundo, se você começar a nutrir uma vida de solidão, não percebeu os 7.000 de Israel que estão ao seu redor, também você vai sentir um esgotamento. Venha para o meio do povo, sirva a Deus, que você vai ver como vai ser bom para você. Mas em terceiro lugar, saiba parar, saiba ter tempo para você, tempo para a sua família, tempo de qualidade, para que você também aproveite as coisas boas que Deus também lhe dá na sua área normal, em todas as áreas profissionais, mas também na área familiar. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão, porque o Senhor nos ensinou nesta manhã acerca de um tema tão importante. Nós vimos que mesmo um profeta, o Deus que foi tão usado pelo Senhor, como o profeta Elias, ele temeu pela sua vida, mesmo tendo feito tantos milagres, ele fugiu, ele teve medo, porque ele teve, o Deus, diversos problemas, se sentiu fracassado, se sentiu só, ó Deus, profeta ainda se sentiu, ó Deus, humilhado pela monarquia de Israel, estava com esgotamento físico à flor da pele, mas o Senhor restaurou o teu profeta. O teu profeta Elias voltou para o ministério em que o Senhor havia escolhido ele, voltou para Israel, restaurado física, emocional e espiritualmente. Por isso agora, Pai, nós também pedimos que o Senhor restaure a todos nós nesta manhã. Restaure para o nosso vigor físico, dando-nos sabedoria para administrarmos bem o nosso tempo. Restaura, Pai, também o nosso emocional, que não venhamos, Deus, a nos compararmos com ninguém, que venhamos a olhar para o que o Senhor nos dá com gratidão. Restaure para o nosso emocional e também restaure, Pai Santo, o nosso espiritual, para que o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente, ó Deus, transformados para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo permaneça com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Queridos, o intervalo. Hoje nós teremos uma aula inaugural da Escola Dominical. Há um novo trimestre começando e nós vamos ter uma aula inaugural sobre ética cristã. Então, à exceção das crianças e adolescentes, as demais classes, inclusive a classe novos membros, eu havia inclusive pedido para vir, para o módulo, mas hoje estaremos todos aqui para esse módulo inaugural desse trimestre ética cristã. Teremos o professor Adi como nosso professor aqui, então todos ficarão aqui. À noite, 18 horas, teremos culto de celebração ao Senhor e de maneira também especial, meus irmãos, hoje à noite, num momento específico do culto, eu estarei também junto com os irmãos, agradecendo ao Senhor por 6 anos de ministério pastoral aqui na PIBAF. 6 anos, passaram-se rápidos. À noite, então, também estaremos agradecendo ao Senhor com um culto também especial de gratidão a Deus. Amém? Deus abençoe a todos.